Muito bem, a partir de agora estamos ao vivo com a nossa live através da Paiquerê FM 98.9. Estamos em uma campanha viva melhor, recebendo o doutor Benedetti. Antes de dizer boa tarde ao doutor, gostaria de aproveitar e apresentá-lo para você, minha riqueza, que ainda não o conhece. O doutor Benedetti, ele é advogado, graduado pela Universidade Estadual de Londrina, nossa UEL, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Pontífica Universidade Católica do Paraná, PUC Paraná, membro associado ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Londrina, autor de diversos artigos sobre Previdência Social publicados em jornais, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, nossa UEL, com trabalho monográfico na área de Previdência Social. Meu Deus! É o expert do nosso assunto de hoje. Com muito carinho, seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Benedetti. Boa tarde, Bel. Boa tarde para todo mundo aí. Hoje nós vamos conversar com o pessoal consegue ver a gente, né? Normalmente a gente só conversa sem ninguém conseguir visualizar. Hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje vai ser bem bacana, né, doutor? Já agradecendo todo o seu carinho, sua disponibilidade para estar com a gente. E neste momento agora, é um assunto que causa muitas dúvidas ainda, principalmente nesse período que estamos vivendo, que tem mudança o tempo todo, doutor. Cada dia uma novidade, né? Sem dúvida. Quando a gente fala em previdência, é natural até que a previdência mude com o passar do tempo, porque a previdência ela tem que resolver os problemas da população e das gerações. E a sociedade, ela com o passar do tempo, ela vai se modificando na sua estrutura social, na expectativa de vida das pessoas. Então, é natural que com o tempo existam ajustes no sistema de previdência. Ainda que a gente ache que muitas vezes esse sistema, esse ajuste, ele acaba sendo injusto, mas às vezes tem que acontecer. E muitas vezes ele é mudado de forma injusta, mas algumas coisas têm que ser feitas. Então, várias perguntas aqui, doutor. Quero agradecer toda a galera que estão entrando aí na nossa live, participando com a gente. Daqui a pouquinho eu vou também atender esse pessoal todo aí. Para a gente começar, doutor Benedetti, tem alguma novidade agora nas leis da aposentadoria? Para a gente começar um bate-papo aqui. O que está rolando agora? Vamos lá. Bel, quando a gente fala de novidade, a gente tem que avaliar principalmente a reforma da Previdência que nós tivemos em novembro de 2019. Sim. Novidade, um ano que mudou, mas a reforma foi tão complexa e tão profunda que a gente tem que considerar que ainda é uma novidade. A maioria da população não tem a mínima ideia de quão difícil se tornou para conseguir um benefício. Eu sei que todo dia eu estou aqui no escritório atendendo as pessoas, e às vezes tem gente que eu atendo, ele vem aqui, ele acha que ele vai aposentar daqui 2 anos. Aí a gente faz uma análise e verifica que vai demorar 12. Então a pessoa não tem ideia de quão profundo, de tanta coisa que mudou com a reforma da Previdência. Então eu chamo de novidade a própria reforma da Previdência. Né? E é uma grande verdade, porque a pessoa cria uma expectativa e a realidade é total diferente, né, doutor Benedetti? Vamos agradecer o carinho da Silvana Mendes, está ligadinha na nossa live, um grande beijo para o Zé, está com a gente também. Ana Maria Oliveira, boa tarde, Bel, Deus te abençoe, sua tarde, que Deus nos abençoe, né, doutor? A galerinha pode continuar também enviando suas perguntas, suas dúvidas, e hoje o doutor Benedetti está com a gente para atender
vocês em nossa live. Nós estamos ao vivo através do nosso Facebook e eu agradeço imensamente o carinho. Tem o pessoal da nossa região também com a gente, viu, doutor? Pessoal de Itamarana, muito obrigada pela companhia. Esse bate-papo é muito importante e vai agregar muito em nossas vidas. Doutor Benedetti, como funciona o cálculo da aposentadoria, doutor? Vamos lá, Bel. Primeiro que quando a gente fala de cálculo de aposentadoria, depende do tipo de benefício que a gente está falando. De um modo geral, quando a gente está dizendo sobre cálculo, a gente primeiro tem que ter em mente que você vai pegar a média das contribuições que a pessoa tem a partir de julho de 94 até quando ela requer o benefício previdenciário. As contribuições que ela teve antes de 94, para efeito de cálculo, não vão participar. Entra como tempo, mas não como cálculo. Então, o cálculo é a média das contribuições a partir de 94. Eu aproveito a tua pergunta, que é uma pergunta bastante ampla. Como eu disse, cada benefício tem uma forma de cálculo diferente. Então, eu vou aproveitar essa pergunta para tentar entrar num tema que eu penso que é de extrema importância essa notícia que eu vou dar aqui agora. Sim. Como eu disse, então, repetindo, é feito a média a partir de 94. E hoje, quando a gente fala de uma aposentadoria por idade, essa dica que eu vou dar é para quem vai se aposentar por idade. Então, quem vai se aposentar por idade, muita gente já sabe que tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Aposentar por idade não é só fazer lá a idade, que no caso da mulher é 61 anos para quem completa a idade este ano, tá? Veja bem, 61. Era 60, vai ser 62, mas como a gente tem uma regra de transição, ainda é 61. Sim. Tá? E o homem 65, mas tem que ter 15 anos pago. E aí o que acontece? Quando o INSS vai calcular, como eu disse, ele pega a média de 94 para frente. Imagina uma pessoa, Bel, que tem 15 anos pago e esses 15 anos, todo ele é com contribuições antes de 94. Então, de 94 para cá, que é usado para fazer o cálculo, mas a pessoa não contribuiu. Então, teoricamente, ele vai aposentar com quanto? Só com salário mínimo. Ele não tem contribuição no período que é usado para cálculo. Olha a dica que eu vou dar. Se essa pessoa pagar uma contribuição antes de dar entrada na aposentadoria, no teto, sobre o teto, ela vai receber em torno de R$ 3.500 por mês. Nossa, que diferença. Por quê? Deixa eu explicar por quê. A aposentadoria, neste caso, vai ser de 60% da média. Só que a média dela vai ser o quê? Vai ser o teto, porque ela só vai ter uma contribuição no período de 94 para cá. Então, a única contribuição que vai entrar para a média é essa contribuição do teto. Então, são algumas dicas que as pessoas não sabem. Então, se ela dá entrada sem fazer essa única contribuição de um mês, ela iria aposentar com um salário mínimo. Fazendo uma contribuição no teto, neste exemplo que eu dei, ela vai aposentar com mais ou menos R$ 3.500. Ai, doutor Benedetti, você quer que eu te fale um negócio? Eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, porque olha isso, gente, olha a diferença que vai fazer na vida da pessoa, doutor. Olha que grande ajuda que vai ser isso, e a pessoa perde por falta de informação, e você disponibilizou para estar aqui hoje, para tirar as dúvidas, para orientar direitinho. Então, você que está aqui nos acompanhando, preste bastante atenção. Olha só, daqui a pouquinho, doutor, nós vamos começar a atender aí as pessoas que estão participando em nossa live. Tem muitas pessoas participando com a gente. Um grande beijo para a Rosângela. O Lucas também está com a gente. Tem uma pergunta aqui. Eu acho que eu já posso começar atendendo o pessoal que está em nossa live. Doutor Benedetti, vamos atender uma riqueza que está junto com a gente agora, Denise Rejan. Doutor, me aposentei em 2015, após 30 anos de trabalho. Porém, só recebo um salário mínimo. Como continuo trabalhando até hoje? Existe a possibilidade de uma revisão? Vamos lá, Denise, é o seguinte, o que a Denise está colocando para a gente
Resumindo aqui a pergunta, aposentou, continuou trabalhando, ou seja, se está registrada, continua descontando o INSS de forma obrigatória, e ela se questiona, será que eu não posso usar essas contribuições que eu tenho depois de aposentada para dar uma melhorada na minha aposentadoria? Então, resposta agora. Existia uma tese que a gente chamava de desaposentação. Era uma revisão, que o nome dessa revisão era desaposentação. E essa tese teve diversas decisões na justiça favoráveis, só que o INSS foi perdendo em primeira instância, perdendo em segunda instância, e foi recorrendo até chegar ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. E aí foi o problema. O Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2016, ele julgou esse tema, e por 7 votos a 4, tem 11 ministros no Supremo, né? Por 7 a 4, ele deu vitória para o INSS, dizendo que não pode ocorrer a desaposentação. Ou seja, não pode usar as contribuições que a pessoa faz depois de aposentada para melhorar o benefício. Então, infelizmente, a gente tem que falar para a Denise que não tem o que fazer nesse Não tem como, né? Tudo bem. Mas, olha, eu estou muito feliz, doutor, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas através do seu bate-papo, tá? De você estar aqui com a gente, falando de uma linguagem, não é? Que todo mundo possa entender, possa compreender e melhorar, sendo assim, né, doutor? Doutor Benedetti, mais uma pergunta chegando para o senhor. Como as pessoas podem comprovar um trabalho rural, doutor Benedetti? Bom, então, até complementando a pergunta, a pessoa muitas vezes ela quer usar um tempo rural, né, Bel, para atingir o tempo de contribuição necessário, esse tempo de trabalho rural. Ele pode ser tanto para uma pessoa se aposentar por tempo de contribuição, como até por idade, né? Que aqueles 15 anos que a gente falou que tem que ter, às vezes você não tem 15 anos, você tem só 10, mas você já trabalhou na roça, você vai pegar os 10 com esses 5 e atingir o tempo necessário, tá? E outra questão importante, tá? Para quem vai aposentar por tempo de serviço, é importante deixar claro que ultimamente estão reconhecendo o tempo de trabalho rural até antes dos 12 anos de idade. Porque antes só contava o rural até a partir dos 12. Existem várias decisões judiciais reconhecendo o tempo de trabalho rural a partir dos 10 anos de idade. Então, uma outra informação importante aqui que a gente está dando, tá? Verdade. E como vai provar? A pessoa pensa assim na hora, né? Ah, mas eu não consigo provar porque o lugar que eu trabalhei, a fazenda não existe mais, o meu patrão não sei onde foi parar, não consigo provar. Gente, não precisa de ir atrás da fazenda, não precisa ir atrás do patrão, não precisa de nada disso. Vocês têm que ter indícios de provas documentais desse trabalho. Falando num palavreado mais simples, o que você precisa ter? Pistas, alguns documentos, alguns indícios de que teve esse trabalho da roça. Vamos dar exemplo. Quem foi trabalhador rural, normalmente, estudou em escola rural. Ah, mas aquela escola que eu estudei acabou, não existe mais. Não tem problema. É só ir na prefeitura, da onde essa escola pertencia, que a prefeitura tem guardado documentos que relacionam você a essa escola rural. E isso é uma pista, é uma prova. Vou dar um outro exemplo. Às vezes o pai da pessoa pagava sindicato rural. Isso era muito comum antigamente. Só ir no sindicato da cidade que pagava e pedir uma cópia da ficha. Ah, mas isso faz 30, 40 anos atrás. Não importa. Eles normalmente têm guardado isso. Outro exemplo. Ah, eu tenho um irmão que também, na época que os meus irmãos nasceram, a gente estava na roça. Se pegar a certidão de nascimento do teu irmão, vai estar escrito que a profissão do teu pai é agricultor ou lavrador. Isso é uma pista de que você vinha de uma família de agricultores. E por aí vai. Bel, tem um monte de prova a mais aí que a gente poderia exemplificar, mas aí a gente ficar um tempão aqui só falando disso. Ai, que coisa boa. Mas o importante, eu tenho certeza que você já aliviou mais um monte de coraçãozinho por aí, viu, doutor Benedetti? A pessoa fica na mentalidade que perdeu todo
todo esse tempo, né? Digamos assim, tempo literalmente falando mesmo, todo aquele tempo que viveu aquela vida lá, e como não era como é hoje, era uma história totalmente diferente, não é? A pessoa acredita que não vai conseguir fazer nada, porque não tem nada. Como é que eu vou provar que eu estava lá? O senhor falou tudo. É assim mesmo. Então, você que está nos acompanhando, essa é a nossa live de hoje com o Dr. Benedetti, falando de aposentadoria, falando como é que você deve fazer. Se você pensa que não tem como se aposentar, olha aí o doutor te ajudando a pegar o caminho das pedras aí, na verdade, né, doutor? E é maravilhoso isso, porque muita gente perde uma oportunidade de ter uma vida melhor devido a essa perda, né? Não é verdade, doutor? Falta de informação. Tem gente que se tiver uma aposentadoria, ainda que seja de um salário mínimo, sim, pode fazer total diferença na vida da pessoa, né? Muito grande, doutor Benedetti. E a falta de informação faz a pessoa passar por perrengues, né? Problemas seríssimos aí. Vamos agradecer aqui, a Sueli está com a gente. Boa tarde, Sueli. A Solange também. Qual é o valor do teto? Qual o valor do teto, doutor? Solange, não sei se é a Solange aí que perguntou. Solange, isso. Solange Ferreira. O teto agora em janeiro, né? Porque sempre muda, quando muda o ano, muda a tabela, tá? Eu não me lembro exatamente de cabeça, mas é algo em torno de entre 6.300 e 6.500, mais ou menos é o valor do teto da Previdência. Muito tá? bem. De cabeça, porque acabou de mudar agora, virou o ano, mudou, ainda não... A gente está falando disso, né? O tempo todo tem que estar atualizando aí as informações. Mas, Solange, essa média, tá, minha riqueza? Muito obrigada por estar com a gente também. E você pode continuar enviando suas dúvidas, suas perguntas. O doutor está com a gente ao vivo na nossa live do Facebook, da Paiquerê FM 98.9, na semana aí do aposentado, nos dando a chance de aprender, de continuar levando para você a informação que você merece para ter uma vida melhor. Doutor Benedetti, vamos dar sequência aqui? Mais uma perguntinha, então. Quanto tempo costuma demorar para o INSS conceder o benefício, doutor? Mais ou menos, o doutor já deu uma passada, assim, né? Essa é uma pergunta que varia muito. Vou explicar por quê. Se você vai pedir uma aposentadoria, por exemplo, por idade, você está lá com o registro tudo certinho. Imagina uma pessoa, Bel, que trabalhou só numa empresa durante 20 anos. Só numa empresa. Está lá até hoje. Pô, esse é um processo bem facinho do funcionário do INSS analisar. Então, ele vai entrar, tem 20 anos de registro, esse vai ser rapidinho. Vamos por aí, talvez uns 2 meses, está resolvido. Agora, imagina um processo que a pessoa vai pedir uma aposentadoria por tempo de serviço e ela quer provar lá 20 anos de tempo de roça, onde ela vai juntar lá, sei lá, de repente ela junta 20 documentos, e ela também quer provar que ela trabalhou em empresas que têm insalubridade, que aumenta, né, 40% do tempo de trabalho no caso do homem e 20% no tempo da mulher. E imagina que essa pessoa trabalhou em 10 empresas diferentes. Tá. Vamos imaginar mais ainda que nessas 10 empresas diferentes, 5 delas nem existem mais, já faliram. E ele tem que provar que ele trabalhou lá e com insalubridade. Olha a confusão. Tem um monte de tempo de roça, tem um monte de atividade insalubre, tem empresa que não existe mais. Vamos imaginar que tem empresa que não pagou o INSS, então não aparece o sistema, ou seja, uma confusão danada. Só que a pessoa tem direito. Aí ele vai entrar com pedido no INSS, o INSS vai negar. Porque não vai querer aceitar a insalubridade dessas empresas que já não existem mais, pode não aceitar todo o tempo de roça, o INSS vai negar, e essa pessoa vai ter que entrar com um processo na justiça. Então, quer dizer, até ela entrar no INSS, o INSS analisar, indeferir, você entrar com uma ação na justiça, de repente, ouvir testemunhas dessas empresas que não existem mais, o juiz mandar fazer perícia em empresas similares, julgar o processo, ir para uma segunda instância, pode demorar 5 anos um processo desse, né? Então, tem processo que é muito rápido, tem processo que é muito demorado. Mas é importante deixar claro que esses processos mais complexos, que são muito demorados, quando a pessoa obtém vitória nestes processos, ela consegue receber todos os atrasados desde o dia que ela pediu isso no INSS. Então, se ela pediu uma aposentadoria
hoje, e o processo dela demorou 5 anos, o dia que sair esse processo, ela vai receber tudo desde o dia de hoje. Então, vamos dar um exemplo. Faz de conta que a pessoa pediu hoje e ela aposentou com R$ 3.000. Sim. A gente está falando de 5 anos. 5 vezes 12 dá 60. São 60 meses. R$ 3.000 vezes 60 meses, ela vai receber R$ 180.000 de atrasado nesse exemplo que a gente deu. Então, às vezes a pessoa fala, pô, mas vou entrar com uma aposentadoria, ficar 5 anos brigando? Ah, mas e no finalzinho, na hora que você receber 180 mil, a pessoa vai... A briga vai ser boa, né, doutor? É a recompensa. A briga, essa é uma briga que compensa. Exatamente. Eu nunca imaginei falar isso um dia, mas essa é uma briga que compensa. Sim, uma briga contra o INSS. Que lindo, obrigada, doutor. Vamos dar sequência aqui com os nossos ouvintes. Eles estão participando com a gente hoje, nessa tarde incrível. O doutor Benedetti com a gente. Nós estamos na Semana do Aposentado. Por isso, nós queremos ver você vivendo melhor, vivendo bem. O doutor Benedetti está aí, olha, dando dicas preciosas para que você possa ter realmente a sua aposentadoria de uma maneira digna, honesta, justa, né, doutor? Ensinando até como buscar informações que você nem imaginava que conseguiria um dia, não é verdade? Doutor, o José está participando com a gente. Ele se chama José Roberto Dercossi. Ele diz assim, doutor Benedetti, ó, a minha esposa trabalha 24 anos no serviço público municipal, 10 anos desses no regime próprio do município. E antes disso, ela morou na roça, desde que nasceu até os 17 anos, e essa seria uma situação para o José orientar a esposa a fazer aquilo que o doutor já falou na nossa live hoje, e buscar as informações do tempo de onde ela estava quando trabalhava na roça? Ô, José, o doutor vai dar mais uma pinceladinha, já foi falado disso aqui, aproveita essa dica preciosa, José. Ô, Bel, olha como que as perguntas e a participação, elas são importantes, né? Quando eu dei essa resposta anteriormente, eu estava falando de regime geral de previdência social. O que é regime geral? É o INSS, é quem trabalha no regime seletista. Certo. A pergunta do doutor José, ele está perguntando sobre a esposa dele, que é funcionária pública municipal. Ela não participa do regime geral de previdência, ela não é seletista, ela é estatutária, ela recolhe INSS para a CAPES-MEL, né? Funcionária pública municipal. E a resposta para ela é diferente da que eu dei, porque eu falei, olha, pode usar o tempo de trabalho rural. Para quem é funcionário público, a resposta não é essa. A resposta é diferente. Funcionário público, se ele pegar o tempo de trabalho rural e somar, ele vai ter que pagar por esse tempo de trabalho rural, ele tem que indenizar, e costuma ser caríssimo e normalmente não vale a pena. Então, olha que pergunta interessante. Muito interessante. O funcionário público não funciona da mesma forma de quando é uma aposentadoria pelo INSS. Não dá para somar esse rural. Até dá, mas tem que pagar por ele e normalmente não vale a pena. O que seria interessante é que o José procurasse um profissional da confiança dele para fazer um levantamento e uma consulta, porque talvez ele pode até, ele não, no caso é a esposa, né? Ela até teria como se aposentar, de repente, pelo INSS. Veja bem, ela é estatutária, ela teria como se aposentar pelo INSS. Provavelmente não vai valer a pena, mas para saber se vale ou não vale a pena, teria que fazer contas, cálculos, verificar possibilidades de qual seria o valor do benefício em uma hipótese, na outra hipótese. Mas, simplificando a pergunta dele, cuidado, funcionário público, para somar tempo rural, ele tem que pagar por esse tempo e normalmente fica bem caro. Olha aí, ó, tirando a dúvida, né, José? Então, faça aí o que o doutor está indicando a você. Gente, eu fico assim, eu fico muito feliz com essas lives,
porque é um resultado fantástico, né? Às vezes a pessoa, eu não entendo nada de aposentadoria, doutor, mas eu amo aprender com você, porque a gente pode dar uma clareada nas ideias e, tipo assim, a pessoa te pergunta, você já vai com a resposta direitinho, não deixando dúvidas. A gente falou disso e agora o José traz um assunto que, na verdade, volta para o que nós falamos, mas não é a mesma decisão que vai ser tomada aí. Então, é bem importante isso. Preste atenção na nossa live para você não perder nada, viu? José, faça o que o doutor Benedetti falou, pega uma pessoa da sua confiança. Eu indicaria o próprio doutor Benedetti, porque é da minha confiança. Então, pega ele e bora saber se vale a pena ou não mexer nisso aí, né, doutor? A Vilma também está na nossa live, doutor Benedetti. Sou fã número 1 da Paiquerê FM. Ô, Vilma, obrigada, Vilma Henriqueza. A Neia, quantos anos tem para ter aí aposentadoria? O doutor também já falou disso, depende também se é do tempo de trabalho, se é homem, se é mulher, como é que vai? Exatamente, Bel. Vamos falar aqui com a Neide. Neide, quando a gente fala de aposentadoria por idade, eu vou falar assim, bem simplificado, bem rapidinho. Idade, a mulher, este ano tem que ter 61 e o homem tem que ter 65. Se for trabalhador rural, a mulher é 55 e o homem 60. Se for trabalhador rural até hoje, aquela pessoa que até hoje vive da zona rural. Nunca saiu de lá, né, doutor? Exatamente. Agora, quando a gente fala em aposentadoria por tempo de serviço, aí a resposta tem várias opções. Porque se a pessoa fechou o tempo de serviço antes da mudança da lei, até novembro de 2019, a mulher tinha que ter 30 anos de contribuição e o homem 35, não importa a idade. Em qualquer idade que ela atinja esse tempo, ela já tem direito. Nas novas regras, depende, porque foram criadas 4 regras de transição e cada caso você tem que pegar o caso individualmente e ver o tempo de serviço que essa pessoa tinha quando a lei mudou, e aí em cada caso particular você vai calcular o tempo e eventualmente a idade. Então varia. Ok. Neide, sua resposta aí, viu, minha riqueza? Doutor Benedetti, deixa eu voltar aqui com mais uma questão. Quem fez o pedido antes da reforma, doutor Benedetti, receberá um benefício de acordo com as novas regras? Isso o senhor já falou também. Vamos dar mais uma clareada? Claro, na verdade, não. O que tem que ficar claro não é quando fez o pedido, e sim quando atingiu o direito. Veja a diferença, Bel. A diferença. Você faz o pedido hoje. Tá. Você prova que você já tem o tempo de serviço necessário antes da mudança da lei. Então, você vai ter o teu benefício calculado de acordo com a regra antiga, porque você prova que você já tinha direito adquirido. Você já tinha implementado o teu direito até novembro, até dia 12 de novembro de 2019. Mesmo que você fez o pedido hoje, tá? E o contrário é a mesma coisa. Quando a reforma estava para acontecer, muita gente achou que se a pessoa desse entrada antes da mudança da lei, ela teria o direito dela calculado na regra antiga. Teria se ela tivesse o tempo necessário. Mas não adiantava nada a pessoa dar entrada se ela não tivesse o direito ainda, ela dava entrada à toa. Então, o que tem que ficar claro é, se você implementou os requisitos, fechou o teu direito, depois da lei, depois de novembro de 2019, vai ser calculado de acordo com a regra atual. Se for o teu direito ficar fechado lá atrás, é de acordo com a regra antiga. E, basicamente, Bel, é importante dizer uma coisa. Na regra antiga, quando fazia o cálculo pegando a média de 94 para frente, o INSS descartava 20% dos valores menores, fazia a média dos 80% melhores salários. Na regra agora, faz a média de tudo, não descarta 20% dos mais baixos. O que significa? Que a média de hoje é uma média de valores menores, dá benefícios mais baixos do que a média da regra antiga.
Entendi. Vamos continuar atendendo aqui o pessoal participando com a gente. O doutor Benedetti, com imenso carinho, na Semana do Aposentado, ajudando, esclarecendo, orientando com esse assunto que não é muito fácil de entender também, né, doutor? Porque toda hora tem coisa mudando aí. Por isso tem que ter um profissional de confiança, gente. Ó, o doutor Benedetti, eu não entendo piciroca, mas o doutor Benedetti é o the best no assunto e é da nossa confiança. Quero agradecer muito a sua presença hoje. Doutor, a Elizabeth Cristina da Silva também está participando em nossa live e ela pergunta o seguinte... eu vou ver a pergunta junto com o doutor, tá? Ela está perguntando aqui, ó. O meu esposo tem 48 anos, 34 anos de contribuição. E ele paga R$ 209 da guia de previdência. Compensa ele continuar pagando o INSS depois que mudou o cálculo por ponto, idade e mais tempo de serviço? Ok, deu para entender assim o que ela quer perguntar, né? Elizabeth, presta atenção que sua resposta é agora. Tá. A Elizabeth, primeira coisa, ela paga o INSS sobre salário mínimo. Ela não, o marido, né? Ele paga o INSS sobre salário mínimo, tá, sobre 20% do salário mínimo, que agora vai mudar até 209, se eu não me engano, vai para 220, tá? Porque mudou o salário mínimo para 1.100 e é 20% do salário mínimo. Então subiu de 209 para 220, tá? E a preocupação dela é se adianta ela pagar assim. Por quê? Tem muita gente que paga o INSS sobre 11%, né? Que dava R$ 114,95 e agora vai subir para 121. Então, de repente, ela pergunta, por que eu vou pagar mais alto? Quem paga sobre 11% não pode se aposentar por tempo de serviço, só por idade. Ou seja, no caso do homem, só com 65 anos. Então, para aposentar por tempo de serviço, tem que ser sobre 20%, como o marido dela está pagando. Tá correto. Agora, quando ele vai se aposentar, é difícil responder isso aqui ao vivo pelo seguinte. Ela disse que ele tem 34 anos de tempo de contribuição. Agora, acredito que não é 34 exato. Talvez ele tenha 34 e um pouquinho a mais, ou quase 34, e esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Por quê? Se, quando houve a mudança da lei, em novembro de 2019, ele já tivesse pelo menos 33 anos pago, ele vai entrar numa regra de transição que ele tem que pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para dar os 35. Exemplo, vamos supor que ele tinha 33 anos pago em novembro de 19. Faltava 2 para os 35. Ele vai ter que cumprir um pedágio de 50% de 2 anos, 1 ano. Então, ele vai aposentar com 35 anos mais 36 anos. Se ele tem aí mais ou menos 34, daqui uns 2 anos ele pode se aposentar, né? Ou teria que avaliar e fazer outras contas, que nem ela falou, o cálculo por ponto. O que ela quer dizer de cálculo por ponto, Bel? É que tem uma outra regra de transição que para você se aposentar, você soma o teu tempo de serviço e mais a tua idade, e agora em 2021 tem que dar 98 essa somatória de idade e tempo de serviço. Até dezembro agora de 2020 era 97, já subiu para 98, tá? Então, teria que fazer continha aqui para ver se ele fecha ainda nessa regra do pedágio de 50%, ou se não fechar, para ver quando ele vai atingir essa pontuação. Ok. Então, vamos agradecer aqui a Elizabeth, que participou com a gente. E, doutor,
Nós estamos na nossa live através da Pai Querer FM 98.9 no nosso Facebook, porque nós estamos passando pela Semana do Aposentado, e para falar de aposentadoria, ninguém melhor, de mais confiança do que Dr. Benedetti, e eu estou muito feliz dele ter aceito o nosso convite para estar com a gente nessa tarde tão especial hoje, né? Doutor, nós falamos em relação ao assunto, vou tomar liberdade aqui, nós atendemos o José, lembra do assunto do José? O José falou aí de trabalhar 24 anos no serviço público, tá? A esposa lá. O José recebeu a resposta e ele perguntou o seguinte, ele continuou com uma pequena dúvida aqui. O doutor pode atender? Ele está dizendo o seguinte, doutor, mas tem como requerer os anos de roça para depois somar com os outros anos do INSS e os anos de estatuto? Isso. Né? Bom, como eu disse, tem como requerer, você pode pedir, você vai ter que juntar as provas, como a gente falou e tal, e se você conseguir provar esse tempo de roça, você pode incluir, quando ele está falando somar com os outros anos de INSS, eu vou até explicar aqui o que ele quer dizer, eu entendi a pergunta. O que acontece? A esposa dele, que é estatutária hoje, antes de ser estatutária, antes de ter recolhimento para a CAPES-MEL, ela tinha recolhimentos pro INSS, ela era seletista antes. Então, ela tem tempo de seletista e tempo de estatutário. Quando ela for se aposentar lá na CAPES-MEL, ela vai ter que pedir no INSS um documento que chama certidão de tempo de contribuição, que é para o INSS entregar para ela quais são as contribuições que ela tem do INSS, que ela vai pegar as contribuições do INSS e vai levar lá na Prefeitura de Londrina para averbar e somar com esse tempo dela de estatutária, da CAPES-MEL. E aí ele pergunta, eu posso incluir o da roça? Como eu disse, pode, mas vai ter que indenizar esse rural. Não é igual quem é seletista. Quem é seletista soma o rural e leva de graça. Quem é estatutário, não. Você vai pegar esse rural, mas você vai ter que indenizar, você vai ter que pagar por esse rural, teria que calcular quanto vai dar, e esse cálculo depende do valor do salário dela hoje, tá? Normalmente, essa indenização do rural costuma ser muito alta. De um modo geral, não compensa. Mas ele está falando, tem como requerer os anos da roça? Tem como, repito, tem, mas tem que pagar por ele. Então, José, aí é o X da questão, né, doutor? Às vezes vai mexer no negócio que, meu Deus, não vai nunca valer a pena. Compensa, né? Mas tem como, tem, mas não sei se compensa. É verdade. Ô, José, então tá aí o seu assunto esclarecido, né? Eu quero mandar um grande beijo agora para você que está nos acompanhando através do nosso Facebook, a nossa live, junto com o doutor Benedetti, falando do assunto aposentadoria. Doutor, há algo que possa fazer para ter a concessão do benefício mais rápido? Verdade, Bel. Ou assim, não tem nada a ver isso? O que você tem mesmo? É que, assim, os processos e os pedidos no INSS, realmente, eles oscilam muito. O que a população se chateia muito, a gente ouve isso no escritório no dia a dia, é que, às vezes, uma pessoa pede um benefício e demora 2 meses, tem um resultado. E a outra pessoa pede um benefício no INSS, demora 1 ano. E ela fala, por que aqui do meu amigo, do meu vizinho demorou 2 meses, o meu demorou 1 ano? Eles não se conformam, né? Tem muitos motivos para isso, né? Às vezes cai lá com um funcionário que está com o serviço mais em dia, o outro está com o serviço mais atrasado. Às vezes, como eu dei no exemplo anterior, às vezes o que pediu e deu 2 meses era um processo super simples. Às vezes o processo da pessoa que demorou tinha um monte de questões ali que tinham que ser resolvidas, né? Às vezes são processos que o INSS não reconhece, a pessoa tem que entrar com uma ação judicial. Então, de um modo geral, a gente não pode dizer que tem alguma medida para que o processo seja rápido. O que você tem que fazer é explicar, quando você dá entrada no processo, com muita clareza, o porquê que você tem direito, mostrar o tempo de serviço, explicar para o servidor, com muita clareza, se você quer um rural, deixar esse rural muito claro, se você vai contar um tempo de atividade especial, mostrar por que aquela atividade é insalubre ou perigosa, ou seja, tentar deixar o processo o mais mastigado possível, vamos falar assim, para que o funcionário ali que for analisar
tenha facilidade e clareza para concluir o processo com rapidez. Legal, doutor. Doutor Benedetti, mais uma perguntinha por aqui. Mais uma vez, lembrando que nós estamos, através do nosso Facebook, junto com você, na Semana do Aposentado, recebendo o doutor Benedetti para nos orientar no assunto aposentadoria. Doutor, tem uma perguntinha chegando aqui. O tempo de espera será incluído na minha aposentadoria? Isso aqui o doutor já falou, né? Aquele tempo que quando você dá entrada demora e tal, não se preocupe, você vai receber por essa espera, sim, né, doutor? Você já está até respondendo, Bel. Doutor, coisa linda, hein? Tá vendo? O que é você andar com o cara que entende do assunto, né? Tá bom. Vai comigo, minha riquezinha. Cola no doutor Benedetti, que ninguém vai te enganar em assunto nenhum. Falar de aposentadoria, você vai saber tudo. Doutor, após aposentada, posso continuar trabalhando na mesma empresa com a carteira assinada? E aí? Pode, né? Se você se aposentou por idade ou se aposentou por tempo de serviço, sim, você pode se aposentar e continuar trabalhando na mesma empresa, registrada, normal. Você só não pode, claro, se você se aposentou por invalidez, você comprovou que está com uma invalidez, não consegue trabalhar e vai trabalhar registrada, obviamente que o benefício vai ser cortado. Não pode trabalhar nem registrado e nem sem registro, né? Tem um benefício que é a aposentadoria especial. Essa aposentadoria, a pessoa, depois que se aposenta, não pode continuar trabalhando na atividade que gerou o direito à aposentadoria especial. Ela pode até trabalhar registrada em outra função que não seja insalubre ou perigosa, mas continuar trabalhando na função perigosa ou insalubre não pode se a pessoa se aposentou com a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria que a pessoa aposentava com 25 anos de trabalho em área insalubre ou perigosa. Então, nesta não pode, nas outras pode. Legal. Doutor Benedetti, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Estava tão bom, estava tão gostoso. Mas, vou tomar um café aí, viu, doutor? Vamos não faça como a Bel, não. Começou a mexer com a papelada, termina. Isso aí. A Bel vai lá, leva o negócio e fica um ano sem voltar. E o doutor não consegue trabalhar, né, doutor? Aí não dá para falar. Ô, doutor, deixa eu te falar um negócio. Tem gente perguntando aqui como é que pode ser feito o pedido do INSS? Como que faz o pedido? Assim, desculpa. Quando eu posso fazer esse pedido? Quando? Você tem que fazer o pedido, Bel, quando você implementar os requisitos, quando você atingir o direito. Você vai pedir por tempo de serviço, quando você atingir o tempo de serviço necessário, que seja somando com rural, que seja somando com atividade insalubre. No caso dos homens, que seja somando o tempo do exército, que conta como tempo de serviço, né? Que seja pagando um débito. Às vezes a pessoa pode pagar um débito e atingir o tempo de serviço necessário para se aposentar. Então, atingiu o tempo, vai dar entrada. Na aposentadoria por idade, atingiu a idade ou a idade e aqueles 15 anos necessários, vai dar entrada. Ótimo, muito bem. Doutor Benedetti, tem aqui a Wanda. A Wanda está em Uraí, pessoal maravilhoso da nossa região. Muito obrigada pelo carinho de vocês com a gente. Hoje nós tivemos aqui um bate-papo bem gostoso, bem bacana, muito importante em relação à aposentadoria. Muita coisa está acontecendo, né, doutor? E as pessoas precisam receber essas mudanças com esse tipo de informação. Essa informação correta, direta, numa linguagem que, com certeza, o doutor hoje tirou a dúvida de muitas pessoas. Para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui hoje, doutor Benedetti, o Edilson está mandando uma perguntinha aqui, ó. Ô, Wanda, muito obrigado pelo seu carinho, um grande beijo aí, pessoal de Uraí, manda um abraço aí, doutor, pessoal de Uraí com a gente também. Um abraço aí para o pessoal de Uraí da região.
Ai, que fofo, ele é muito fofo. O Edilson, doutor, está perguntando o seguinte: 25 anos na mesma empresa dá direito à aposentadoria especial? Só se tiver naquele exemplo que o doutor deu, né? É assim, quando eu falei 25 anos na mesma empresa, Uhum. esses 25 anos na mesma empresa, ele exerceu atividade insalubre ou perigosa, não é qualquer trabalho. Sim. Trabalhou 25 anos numa empresa, numa atividade, vamos dizer assim, mais tranquila, não tem direito. Agora, se for 25 anos numa atividade especial, que a gente chama, aí talvez sim. O que seria? Quando a gente fala em atividade insalubre ou perigosa, Bel, às vezes a pessoa que está nos ouvindo pensa assim: ah, mas eu não recebo insalubridade da empresa, né? Então a minha atividade não é insalubre. Não é verdade isso. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha numa empresa que tem muito barulho, o ruído é muito alto. Só que a Tá. empresa fornece aqueles EPIs, aquele protetor auricular. Para efeito trabalhista, essa função não é insalubre, porque o protetor auricular protege o trabalhador e atenua a exposição dele ao ruído. Mas para efeito previdenciário, para o INSS, eles não analisam a pessoa, e sim o ambiente de trabalho. É. Então, para o INSS, essa atividade ela é especial, ela é insalubre. Ainda que a pessoa não receba insalubridade, essa atividade não é insalubre para efeitos trabalhistas, para efeito previdenciário, essa atividade é insalubre e essa pessoa pode se aposentar com 25 anos de trabalho, sim. Ok. Doutor, nós vamos encerrando então o nosso bate-papo através do nosso Facebook, ao vivo, pela Paiquerê FM 98.9 nas redes sociais. Logo mais às 3 da tarde, eu estarei entrando com o nosso programa Boa Tarde Londrina e quero agradecer muito o carinho de todos os nossos ouvintes que estiveram com a gente, mas principalmente agradecer a você. Muito obrigada, viu, doutor? Foi assim. Muito, muito, muito legal ter você com a gente na Semana do Aposentado, trazendo aí o assunto da aposentadoria, uma pessoa que a gente confia demais e a gente recomenda com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, tá? Muito obrigada, doutor Benedetti. Obrigado, Bel, pelo carinho e pela audiência, pelo pessoal que está nos ouvindo. Eu sei que tem gente aí que ouve a gente com muita frequência. Você E faz parte da nossa família, né, doutor? eu tô, sempre que vocês estão me chamando, eu estou respondendo as perguntas aí e agradeço aí a participação. Espero estar ajudando. Está muito, pode ter certeza, tá? Doutor, Deus te abençoe. Um grande beijo. E logo, logo a gente vai tomar um cafezinho. E eu quero agradecer muito o seu carinho aqui. Beijo. Obrigado, Bel. Beijo. Tchau.